Pode passar? Pode. Calma aí, deixa eu pegar o nosso aqui. Não começa ainda. Mas... Bom dia, graça e paz, queridos. Estamos aqui na primeira live do ano, para a glória do nome de Jesus, dia 1º de janeiro de 2026. Estamos alegres com tudo que o Senhor Deus vem fazendo. Eu sei que alguns não acordaram, alguns estão acordando, não é verdade? E claro, como sempre eu gosto de fazer todo início de ano a minha leitura anual, né, bíblica, melhor dizendo, né, de Gênesis capítulo 1 ao capítulo 4. E hoje, mais uma vez, nós lemos a história da criação poderosamente, para a glória do nome de Jesus. Nós lemos, estamos aqui expressando o nosso amor, a nossa gratidão a Deus por mais um ano que Ele nos concede de dar início. E nesses 4 capítulos que nós lemos, nós vemos tantas e tantas coisas que Deus a nos revelar. E claro, eu quero aqui ter um tempo com vocês, mas sei que eu não vou conseguir aqui falar de todos os capítulos, falar dos 4 capítulos eu não vou conseguir, é muito para nós falarmos, mas eu queria compartilhar desses 4 capítulos o que mais nos chamou a atenção deste dia, né? O que mais nos chamou a atenção para esse momento tão poderoso que Deus reservou para nós, não é verdade? E quero compartilhar com vocês, sabe? Quero compartilhar com vocês este capítulo, o capítulo 1 de Gênesis, quando Deus começa na sua criação, quando Deus começa a criar todas as coisas. Como é incrível, né? Cada detalhe, cada ponto que o Senhor está se revelando para nós, cada ponto que Ele está falando, que Ele cria. Eu quero ler com você, antes de tudo, eu quero ler com você este capítulo. Claro que amanhã, se eu estiver aqui novamente, eu não vou conseguir ler o capítulo 1, capítulo 2, porque nós estamos lendo 4 capítulos por dia para ler a Bíblia em um ano, ou melhor dizendo, em 10 meses. E aqui eu também já deixo o convite, caso você queira participar. Nós, da Igreja Rave, sempre lemos a Bíblia anualmente, tá? E temos um grupo de leitura anual, onde você pode ler e pode estar tirando as suas dúvidas, seus questionamentos, tá bom? Será super saudável estar neste grupo, tá bom? Este grupo não precisa ser apenas da Igreja Rave, qualquer pessoa pode participar, tá? É um grupo para fortalecer a sua leitura, porque às vezes a gente vai ler a Bíblia sozinho, a gente acaba desmotivando, aparecem alguns textos difíceis e a gente não compreende, e aí a gente acaba desistindo. Então este grupo é com o intuito de você não desistir e aquele estimular diariamente, você vendo as pessoas comentar sobre o texto, falar, tirar a sua dúvida, impulsionar, e tem sido super saudável. Nós temos tido sucesso já há alguns anos que eu faço esse grupo de leitura bíblica. E hoje eu quero partilhar, tá? Hoje eu quero partilhar com vocês. Se você quiser participar do grupo, deixe aí a sua pergunta e aí a gente disponibiliza o link para você, tá? Nos chame aqui no direct, tá bom? E aí eu mando o link do grupo de leitura bíblica e você passa a participar. Então vamos lá ler Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Eu quero ler a partir do verso
do verso 6, tá? Gênesis capítulo 1, a partir do verso 6. Então Deus disse: haja um espaço entre as águas, para separar as águas do céu das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra das águas do céu. Deus o chamou o espaço de céu. A noite passou e veio a manhã, encerrando o segundo dia. Então Deus disse: juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar, para que apareça uma parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produz a terra vegetação, toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com semente, né? Só até aqui, e aí eu quero pular novamente para o verso 20 do capítulo 1. Então Deus disse: encha-se as águas de seres vivos e voem as aves do céu acima da terra. Assim Deus criou grandes animais marinhos de toda a espécie, os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como a grande variedade de aves, cada um conforme sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou: sejam férteis e multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, encerrando o quinto dia. Verso 24. Então Deus disse: produza a terra grande variedade de animais, cada um conforme sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos e animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Verso 26. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre os animais domésticos, e sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Isso é tão poderoso, irmãos, vendo aqui a ação da criação de Deus. Isso é muito poderoso porque nós vemos que Deus, através da sua palavra, ele cria, né, os animais, através da sua palavra, melhor dizendo, ele cria a terra. Através da sua palavra, ele faz separações entre terra e água. Mas o que mais me chamou a atenção nessa leitura anual é que quando Deus vai produzir, né, quando a terra começa a produzir árvores, sementes, plantas e até mesmo os animais, que foram os versículos que nós decidimos ler, até os animais, ele é produzido não através da mesma palavra criadora de Deus, mas ele é produzido através da própria terra que Deus criou, que Deus separou, né? É muito interessante que Deus, no versículo 10, ele diz: e chamou Deus a parte seca de terra e as águas de mares. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse: produza a terra vegetais. Então, a partir da terra, Deus começa, através da sua palavra verbalizada, a gerar algo a partir daquilo que ele o criou. Isso é muito poderoso, porque nós começamos a entender que a partir de nós, preste atenção, a partir de nós, Deus ele pode criar as coisas. A partir da sua terra, porque
ele está dizendo aqui no verso 11, né? Então Deus disse, produza a terra vegetais, toda espécie de planta com semente e árvores que dão frutos com semente. Ele não cria na terra, ele diz que a terra produz, que a terra precisaria gerar isso. Isso é muito poderoso. E quando ele vai falar novamente da variedade de animais que ele iria criar, no versículo 24, Deus mais uma vez diz, então disse Deus, produz a terra grande variedade de animais. O que é que eu entendo com essa leitura? É que a partir da criação de Deus, esta criação ela pode gerar, ela pode produzir algo que Deus reservou para ela. Esta foi a mensagem que ficou forte ao meu coração. E quando olhamos para o homem que foi criado do pó da terra, o homem foi criado daquilo que Deus instigou a produzir. Por isso que nós, seres humanos, temos uma sede, ou temos dentro de nós uma ação criacionista. Queremos criar robôs, criamos robôs, criamos inteligência artificial, porque dentro de nós o Senhor colocou uma ação criativa, né? Uma ação dele, uma ação que vem dele, do Criador. Nós não podemos criar como Deus a criou através da palavra, mas nós podemos criar pela inteligência que Deus nos deu. Então, aquilo que Deus destinou para você e para mim desde o nosso nascimento, você e eu temos ação de criar, nós temos ação de desenvolver aquilo que Deus criou em nós. E isso é extremamente poderoso. Isso é extremamente poderoso porque é a partir, né? Se você está comigo aí, você pode repetir, é a partir de você que Deus começará a produzir coisas extraordinárias, né? Foi a partir da terra que Deus começou a produzir as plantas, produzir sementes, produzir árvores, né? Então isso é muito poderoso. Através da terra, a terra começou a produzir seres vivos. Através da criação de Deus, a criação ela começou a produzir coisas extraordinárias. Então eu quero dizer nesta manhã a você que você agora em 2026 pode produzir coisas extraordinárias. Em 2026 possa ser o ano que você vai produzir coisas extraordinárias. Tudo que o Senhor reservou para você, tudo que o Senhor destinou para a sua vida, você tem um poder criacionista dado ao Criador, dado pelo Criador, melhor dizendo. Então, eu quero deixar esta palavra nessa manhã para a sua vida, que você possa receber na autoridade do nome de Jesus aquilo que você precisa. Deus já gerou em você. Escute a Deus. Leia a sua palavra, porque através da verbalização de Deus, tudo o que Ele colocou em você será produzido, porque Deus vai falar, fulano, produza, ciclano, produza. Quem sabe Deus vai dizer, ei, aquilo que você está almejando, pode fazer porque eu já coloquei dentro de você. Esse desejo, essa vontade não é por acaso, né? Esse desejo, e claro, queridos, claro, preste atenção, eu estou dizendo de desejos e vontades que não ferem princípios da palavra de Deus. Deus jamais criaria algo que iria contra os seus princípios, a sua palavra. Então aquilo que Ele colocou em você, aquilo que Ele destinou dentro do seu coração, da sua alma, do seu sopro de vida que você recebeu através do seu Espírito, o Espírito de Deus, melhor dizendo, Ele está produzindo algo. Aleluia, isso é poderoso, né? Não ter esta compreensão de que aquilo que eu preciso já está dentro de mim, já está dentro de você. Aleluia. Então Deus possa dizer, produza na autoridade do nome de Jesus. Que 2026
seja humano extremamente frutífero para a sua vida. Esse texto, ele me emocionou, ele me cativou nesta manhã, entre tantas outras coisas que o Senhor revelou. Mas esta ação criadora, por Ele ter nos criado, essa ação criadora por Ele ter se revelado a nós, dizendo que em nós, através de nós, Ele pode produzir coisas extraordinárias para essa terra. Isso é poderoso. Deus conta com você na autoridade, em nome de Jesus. Tenha um primeiro dia do ano abençoado no nome de Jesus. E quem sabe, amanhã estarei aqui talvez mais cedo, tá bom? Talvez vou estar aí, estou consolidando esta ideia de durante esse período de leitura anual da palavra, eu partilhar aqui durante alguns minutos uma palavra com você, aquilo que nós lemos, o que Deus está tratando, o que Deus está revelando ao nosso coração. E eu quero te estimular nesta manhã, leia a palavra. Se alimente do pão diário. Diário, você precisa comer todos os dias, correto? Você precisa se alimentar todos os dias, correto? Então se alimente da palavra de Deus. Paz, Neia, Deus abençoe, prazer ter você aqui conosco, tá bom? Então se alimente da palavra de Deus diariamente. Hoje nós estamos no capítulo 1 ao capítulo 4. Lemos, já li coisas extraordinárias, mas ficar aqui com os 4 capítulos, talvez eu ficaria o dia todo, tá bom? Explicando, comentando com você. Mas eu quero deixar sempre uma mensagem para o seu coração. Aquilo que Deus quer produzir em você já está dentro de você. Espere só Deus verbalizar. E aí o sobrenatural de Deus acontecerá. Aleluia. Deus abençoe. Ó, beijo no coração. Até amanhã.